O Brasil se prepara para receber a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, no ano que vem. Agora, ainda preside o G20, grupo das maiores economias do mundo, dando protagonismo a grupos de trabalho e forças-tarefas relacionados ao clima. O Brasil tenta o protagonismo diplomático e ambiental após anos de afastamento da arena multilateral. Isso no momento em que, após o início da guerra da Ucrânia, boa parte dos países tem se tornado mais protecionista em termos de segurança energética. Para discutir o tema, o Jauli, podcast de energia do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética, recebe Laís Garcia, chefe da Divisão de Energia Renovável do Ministério das Relações Exteriores. Eu sou Felipe Seligman, cofundador do Jota. Laís, muito obrigado pela presença. A gente fica muito honrado de poder discutir o papel do Brasil nessa grande discussão que é a energia renovável, dentro desse contexto de mudanças climáticas, né, e o papel do Brasil nisso. Então, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, Felipe. Para mim é um prazer enorme conversar com vocês. Estou animada para essa conversa. Legal. Eu queria que você começasse explicando um pouco o seu papel aí no Itamaraty, né, como chefe da Divisão de Energia Renovável do Ministério de Relações Exteriores. Eu sei que a gente está num contexto de G20, organizando o COP, então o papel do Brasil e o papel do Itamaraty, né, de coordenar todos os esforços brasileiros. Então, para que eu não responda por você, eu deixo para que você fale um pouco o que você está o seu trabalho, o seu papel e a função da divisão. A presidência do G20 ficará com o Brasil até o final de novembro do próximo ano. Lula tentará articular um perdão da dívida externa de países mais pobres e uma aliança no combate à fome para reduzir a desigualdade no planeta. Em outros encontros do grupo, o presidente brasileiro já havia adiantado que a transição energética e a mudança no sistema de governança global também serão assuntos prioritários. Tá ótimo. Aqui no Ministério das Relações Exteriores, a divisão de energias renováveis fica dentro do Departamento de Energia, está dentro da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Energia. Então, a gente trabalha num contexto muito colaborativo com os outros temas em que o Brasil também é muito ativo, clima e meio ambiente, e o nosso papel aqui na divisão especificamente é cuidar das relações bilaterais, multilaterais, e representar o Brasil em foros internacionais em que se discute energias renováveis, e também agora a gente está com a incumbência de participar da organização, em colaboração com o Ministério de Minas e Energia, do G20, especificamente o grupo de trabalho de transições energéticas, que é um grupo bastante tradicional no G20, e que tem tido um papel importante nas discussões sobre energia e redução das emissões no setor energético no mundo. Perfeito. Eu acho que esses período de presidência do G20 acaba fazendo com que seu trabalho fique super importante por pautar, né? Você acredita que o Brasil, dentro dessa lógica de tentar pautar a discussão da transição energética com outras potências mundiais, tem obtido sucesso nessa missão até agora? Você acredita que as instâncias do G20 podem ajudar as indústrias de energia limpa no Brasil a posicionar o Brasil de uma maneira adequada em relação aos outros países do mundo? Queria ouvir um pouco de você, o seu, digamos, essa parcial até agora. Eu acho que o Brasil tem uma posição extremamente privilegiada para falar de transição energética e de produção e uso de energias renováveis, porque o Brasil tem a matriz energética muito limpa, né? Talvez a mais limpa entre as economias mais desenvolvidas no mundo. O Brasil é um país que tem uma matriz energética muito variada, muito diversificada, com extrema flexibilidade no que a gente usa de energia, um histórico maravilhoso de emprego de energias renováveis na matriz. Então, a gente tem todas as credenciais para debater essa questão de um ponto, né, com uma autoridade muito, muito grande. Isso para a gente facilita muito o nosso trabalho. E uma outra coisa que eu acho que a gente pode fazer também, como Brasil dentro do G20, né, lembrando que o G20 concentra os 20 maiores produtores e consumidores de energia no mundo, então é um grupo muito relevante para a questão
da transição energética é que o Brasil consegue fazer muito bem essa ponte entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, porque a gente tem problemas dos dois tipos, né? A gente tem algumas vantagens e desvantagens da nossa posição, mas eu acho que a gente faz muito bem essa ponte e a gente discute especificamente esse ano no G20 as transições energéticas do ponto de vista de um país em desenvolvimento. Então, a proposta que a gente fez para essa discussão é falar da transição, mas no ponto de vista do Brasil. E aí, colocar questões muito, muito práticas e muito prementes que a gente vê que são importantes para nós, mas que a gente vê como relevantes para a transição energética global. Queria, antes de pedir para você elencar esses pontos, né, e essa estratégia, que me parece estar bem definida, você citou 2 vezes até agora a expressão transições energéticas e não transição energética. Acho que é uma boa oportunidade de explicar por que o Brasil, quando fala de transição energética, fala em transições e não transição. Acho que tem a ver um pouco com essa posição brasileira, mas seria interessante a gente explicar aqui. Ótimo. De fato, a gente fala transições, muita gente acha estranho, né? E, na verdade, esse é um termo que está ficando mais corrente, mas foi consagrado no próprio G20, quando, na ocasião da presidência argentina, em que o grupo de transição energética virou transições energéticas, exatamente porque não existe uma única transição. E nesse ponto, isso reflete, sim, a posição do Brasil nesse tema de transições energéticas, porque a gente defende uma abordagem agnóstica do ponto de vista tecnológico para as transições. Então, o Brasil não advoca por soluções prescritivas ou soluções que deram certo em países desenvolvidos, mas a gente acha que essas soluções não necessariamente são viáveis, convenientes, adequadas para os países em desenvolvimento, e a gente quer muito preservar, nesse debate sobre transições energéticas, o espaço de política dos países. Então, evitar que os países, por falta de acesso a financiamento, por falta de capacidade técnica para fazer o seu próprio planejamento energético, percam esse espaço de definir as políticas de acordo com as peculiaridades locais, que é algo muito relevante quando a gente fala de transições energéticas, né? Um exemplo muito claro é a questão da eletrificação como opção para você reduzir a emissão, a eletrificação de todos os setores. Na verdade, não necessariamente essa é uma opção a mais conveniente, apesar de ser muito importante e relevante e uma fonte enorme de redução de emissões, mas que não necessariamente vai ser conveniente para todos os países. Então, a ideia é preservar esse espaço de política dos próprios países e não simplesmente aderir a soluções prescritivas ou desenvolvidas em países desenvolvidos, mas que não necessariamente são adequadas para os países em desenvolvimento. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. E eu queria que você pudesse explicar para a gente agora, especificamente, sobre a transição brasileira, então vamos chamar assim, né? Quais são as nossas prioridades e os pontos principais que vocês defendem nesses fóruns? Se a gente puder especificar as prioridades, acho que é um bom momento da gente fazer isso agora. Especificamente para o G20, para o grupo de transições energéticas, o Brasil definiu 3 prioridades. A primeira é acesso a financiamento para a transição energética. Segundo, a dimensão social da transição energética, ou transição justa e inclusiva. E o terceiro é perspectivas inovadoras em combustíveis sustentáveis. E a ideia por trás dessas escolhas, e aí eu acho que vale a pena a gente dar um contexto para esse momento que a gente vive na discussão sobre transição energética, é uma decisão recente que aconteceu, né, na COP28,
né, em que o mundo se debruçou sobre os resultados até agora, né, dos nossos esforços globais para reduzir as emissões, né, o Global Stocktake, que concluiu que o mundo não está numa rota que nos assegura que a gente vai conseguir impedir um aquecimento global acima de 1,5 graus, e isso é catastrófico para a humanidade. Então, a gente está numa emergência climática, e nesse documento, né, que a gente chama de GSP Outcome, os países envolvidos nessa discussão, no debate, na aprovação desse documento, que é basicamente todos os países, né, que estão dentro da Convenção de Clima, simplesmente reconheceram que, pela primeira vez, na verdade, num documento do regime de clima, que os combustíveis fósseis, a gente vai precisar deixar de usar combustíveis fósseis ou diminuir muito o uso dos combustíveis fósseis, né? A linguagem em inglês é transition away from fossil fuels, que é algo que até é um pouco difícil para a gente traduzir para o português, mas se consagrou o papel dos combustíveis fósseis no aquecimento global, que, por incrível que pareça, era algo que não estava claramente consagrado nesses documentos, assim, tão abertamente colocado. E o parágrafo 28, especificamente desse documento, elenca diversos pontos, que sempre foram pontos muito controversos no debate de transição energética, e que finalmente a gente conseguiu superar. Houve um acordo sobre isso, e aí, finalmente, no G20, eu acho que no lugar de a gente discutir o que a gente precisa fazer para diminuir as emissões, a gente já pode discutir como diminuir essas emissões. Por quê? Porque, finalmente, a gente vai deixar de ter que negociar coisas do tipo reduzir ou eliminar completamente o uso do carvão, reduzir os subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, né, temas que são centrais para essa discussão de transição energética, que, do ponto de vista nosso, estão superados, porque estão consagrados agora nesse documento, e a gente está discutindo como. E aí, uma das coisas muito, eu acho que importantes que aconteceram também e relevantes para esse debate é que na COP ficou consagrado também esse compromisso de triplicar o uso, né, global de energias renováveis e duplicar a eficiência energética. Então, esses temas todos serviram de base para a gente definir essas prioridades. E aí, agora, a proposta do Brasil é discutir o como. E aí, como que a gente faz para fazer a transição energética? A gente precisa de acesso a financiamento, principalmente nos países em desenvolvimento, que assim, tem a maior população do mundo e recebem só 15% dos investimentos para a transição energética. Então, esse é um problema gravíssimo para a transição energética, possivelmente o principal. A dimensão social da transição, ou seja, que a transição energética, evitar que a transição energética amplie as desigualdades ou aprofunde as desigualdades que já existem entre os países ricos e pobres, que já é um problema gravíssimo agora e possivelmente vai se agravar, né, porque a gente sabe que os países ricos estão se descarbonizando com uma velocidade maior do que os países em desenvolvimento. E a questão dos combustíveis sustentáveis, porque a gente sabe isso, né, principalmente com dados da Agência Internacional de Energia, que os combustíveis sustentáveis vão ser uma parte importante dos nossos cenários de net zero, né, em 2030, até 2050, quando de fato o mundo tem esse compromisso de emissões líquidas, e não estão sendo produzidos e utilizados na velocidade que a gente precisa, não estão recebendo os investimentos que a gente precisa para alcançar essa participação suficiente na matriz energética global para trazer a descarbonização que o mundo precisa. Então, a gente está falando de biocombustíveis, a gente está falando de biometano, a gente está falando de hidrogênio, de combustíveis sintéticos, que têm uma participação, ou deveriam ter uma participação especial, principalmente nesses setores que a gente fala que são de difícil descarbonização, setor de transporte, o setor industrial, e que não estão recebendo a atenção nem os investimentos necessários para, de fato, a gente conseguir usar na quantidade que a gente precisa. Eu queria falar um pouco, aprofundar alguns desses temas, a parte do financiamento, mas antes disso, a parte dos combustíveis sustentáveis, né? O Brasil é um dos 3 maiores produtores de biocombustíveis no mundo, mas tem uma certa resistência, né, de alguns países de
importarem matérias-primas brasileiras e tal, e eu acho que isso já vem sendo alvo de preocupação do Ministério, do governo brasileiro de uma maneira geral e do Itamaraty de maneira específica. O que você acha que dá para fazer a nível de regulação, negociação internacional, para ampliar esse mercado? Parece que muitas vezes é uma discussão de ganha-ganha, né? Em que o Brasil consegue, que já está bem posicionado e consegue aproveitar dessa oportunidade também de outros países, mas precisa vencer essas barreiras. Então, qual que é a estratégia, se você puder adiantar para a gente? Na verdade, eu acho que a estratégia brasileira em relação à bioenergia, aos biocombustíveis em particular, sempre foi de mostrar como os biocombustíveis podem ser uma solução que promovem o desenvolvimento sustentável nas suas 3 dimensões. Então, a gente consegue mostrar com a experiência brasileira, que vem desde os anos 70, quando a gente começou o pró-álcool, né, até agora, quando eu fiquei muito impressionada com os dados do Balanço Energético Nacional, que saiu, eu acho que esse mês, né, pela empresa de pesquisa energética, que registra lá a participação de 16,9% de biomassa da cana na oferta interna de energia do Brasil. Entender a dimensão disso é muito importante, porque eu acho que normalmente as pessoas não dão tanta importância, né? A energia de biomassa, acham que é uma solução menor ou menos nobre, ou que merece menos atenção, mas a gente conseguiu provar como país que é possível você sim ter uma participação importante da biomassa na matriz energética com muita sustentabilidade. Então, o biocombustível brasileiro, a gente tem políticas públicas muito maduras, políticas públicas que dão resultado e que conseguiram promover essa descarbonização importante do setor de transporte no Brasil, que normalmente é um setor que muitos países têm muita dificuldade em reduzir a emissão, de uma maneira que promove emprego. Então, bioenergia é a segunda indústria limpa mais intensiva em trabalho, isso são dados da Agência Internacional de Energias Renováveis. Então, a gente está mantendo empregos no campo, com muita tecnologia, e mantendo também uma indústria automobilística forte no Brasil, que é um fator muito relevante quando a gente fala de transição justa. Quando tu fala de biocombustível, tu está falando de um bloco multifacetado que atende a muitos interesses, né? Enquanto o combustível fóssil, nós temos que grande parte, principalmente no óleo diesel, precisamos importar o óleo refinado. No biodiesel, nós atendemos várias matrizes. Na área social, nós atendemos a pequena propriedade rural quando produz o grão de soja ou qualquer outra oleaginosa ou qualquer uma que possa se fabricar etanol. A transição justa tem a ver com isso também, você usar fontes de energia menos poluentes que o combustível fóssil, mas manter o emprego, manter a sua indústria nacional, promover o desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que os biocombustíveis no Brasil são um exemplo prático do que é a bioeconomia, né, e a transição justa. Isso é o caso brasileiro e não necessariamente a nossa experiência vai se aplicar dessa mesma forma nos outros países, mas eu acho, Felipe, que a maior dificuldade em relação a essa pauta dos biocombustíveis é que as incertezas que ainda se vê nesse setor, e eu acho que a gente tem que falar também das incertezas, e as principais incertezas são a disponibilidade de matéria-prima para você produzir biocombustíveis e os critérios de sustentabilidade. A gente identifica essas duas como maiores incertezas que impedem muitos países de adotar a política ou adotar um mandato, por exemplo, de mistura de biocombustíveis. Isso é uma preocupação relevante, mas informação, ciência, estudo e dados mostram que é possível você fazer isso de uma maneira sustentável, não em todo o planeta, tem regiões muito específicas em que se pode fazer isso com muito sucesso. E aí a dificuldade toda, a principal que eu vejo, é que exatamente essa solução ela não pode ser prescritiva, no sentido de que a sustentabilidade ela é definida localmente. Então, para alguns países isso vai ser sustentável e é possível fazer, e é possível alcançar desenvolvimento, mandato,
todas as vantagens que a gente vê com os biocombustíveis, em outros não. Mas essa política, ela precisa ser uma opção dos países, ela não pode ser descartada a priori. E o que o Brasil fala nesses foros internacionais é exatamente isso. Olha, existe um leque de opções para os países em termos de descarbonização, e a bioenergia, os biocombustíveis são uma dessas opções. E aí os países têm que olhar e ver se de fato isso é alguma coisa conveniente para eles. E aí eu queria dar um exemplo fantástico de política de biocombustíveis, que é a política da Índia, que em pouco tempo, em menos de 10 anos, está conseguindo implementar um programa de produção de biocombustíveis, agora inclusive de segunda geração, usando rejeito da indústria agrícola, que é um problema gravíssimo na Índia, inclusive que é das maiores fontes de poluição do ar. Então a Índia está conseguindo usar a política de biocombustíveis para resolver vários problemas, inclusive comerciais com o Brasil, porque como eles produzem açúcar, eles podem balancear a produção entre açúcar e etanol e diminuir o excedente de açúcar, o que é muito bom para o Brasil também, na verdade, porque a gente tinha uma disputa comercial com a Índia sobre esse tema. Então, é isso que o Brasil quer mostrar, que existem soluções, os países têm os seus potenciais, né, e a sua disponibilidade de recursos, e a gente precisa dar essa opção. E aí a estratégia do Brasil é deixar as opções abertas, mostrar que a gente não pode ter preconceitos em relação às opções de descarbonização e mostrar que é possível produzir bioenergia com muita sustentabilidade. Recentemente, o embaixador André Corrêa do Lago, agora eu vou voltar para o primeiro ponto daquelas prioridades, que é a questão do financiamento. Ele disse, acho que se não me engano, numa entrevista para o Valor, que a questão do financiamento é a discussão mais importante do ano, né? Eu estava falando um pouco, talvez, da COP desse ano e tal. Financiamento climático, portanto, é quando se aloca um conjunto de recursos empregados no combate à mitigação e adaptação às mudanças do clima. Este financiamento tem sido feito por meio de fundos internacionais, empresas e governos. O Fundo Amazônia, por exemplo, é um dos maiores mecanismos de proteção de florestas e um ótimo exemplo desse financiamento climático global. Você já apresentou para a gente há pouco tempo o gap, né, o problema dos países e como isso afeta os países em desenvolvimento. Queria que você pudesse aprofundar um pouco mais agora sobre as propostas brasileiras para resolver esse financiamento. O Brasil, nessa prioridade sobre financiamento, incluiu algo que eu acho muito relevante também na questão do financiamento, a gente não fala muito, que é a capacidade técnica dos países em fazerem o seu planejamento energético. E por quê? Porque sem um plano, você não consegue atrair investimento. Sem saber o que você quer daqui no médio e longo prazo, é muito difícil para os atores, né, do mercado, para os investidores, para a indústria, para o setor produtivo, saber para onde aquela política está indo naquele país, o que vai ser privilegiado, quais são as opções. Então, a primeira coisa que a gente identificou, além desse gap enorme que todo mundo já conhece, né, em que os países em desenvolvimento estão recebendo a menor parcela dos recursos para o financiamento para a transição energética, a gente identificou também a importância de incentivar e melhorar a capacidade técnica dos países para fazerem o seu planejamento energético. Então, as nossas propostas incluem um roadmap de investimento em transição energética, que é para sextuplicar o investimento em transição energética nos países em desenvolvimento, que está sendo desenvolvido com a Agência Internacional de Energia e outros atores e parceiros nossos, né, organismos internacionais. A gente tem um centro internacional de colaboração para o planejamento estratégico e uma iniciativa para aumentar a atração de financiamento nos países em desenvolvimento. Então, a gente tem essas 3 propostas, elas estão sendo discutidas nesse momento com os países. A gente não sabe exatamente quais delas vão prosperar no sentido de alcançar consenso para, de fato, serem 3
propostas principais que a gente tem para a área de financiamento. E, de fato, é o principal problema, porque sem financiamento a gente não faz nada, e a gente sabe que tem características específicas dos países de desenvolvimento que dificultam muito o acesso ao financiamento, né, principalmente risco, né, risco macroeconômico, risco... então, essas coisas são muito relevantes. Se a gente não conseguir superar, não vai ter transição energética nos países em desenvolvimento. E isso é muito grave, porque a transição energética também é uma competição tecnológica por desenvolvimento. Então, a tendência é que, se esse problema não for solucionado, o abismo, né, de desenvolvimento e de renda entre os países ricos e os países pobres vai aumentar ainda mais. E eu acho que o Brasil vem fazendo discussões internas, alguns projetos de lei que tentam, de alguma maneira, endereçar isso, né, tornar o Brasil competitivo. Então, a gente está falando de hidrogênio, estamos falando de eólicas offshore, uma série de marcos legais que estão sendo discutidos. E eu acho que tem um interesse aqui interno de também aprovar esses marcos para chegar com coisas para mostrar quando o Brasil, tanto no G20, mas também no ano que vem, quando o Brasil vai sediar a COP30. Qual é a sua visão? O Brasil chega na COP30 com coisas para mostrar, com bandeiras fortes para defender? Quais são essas bandeiras que a gente pretende defender na COP do ano que vem lá em Belém? Se for de fato totalmente em Belém, né? Mas isso não é uma discussão para aqui. A COP30 em 2025, ela é particularmente importante, como você mencionou, porque ela marca os 10 anos do Acordo de Paris, o emblemático e o vinculante Acordo de Paris, que na prática os países concordaram em manter o aumento da temperatura global de 1,5 grau a 2 graus Celsius até o fim do século. Em relação à transição energética, eu acho que o Brasil tem credenciais maravilhosos, né? E eu acho que isso dá para a gente uma posição no debate muito importante. Eu acho que marco regulatório em transição energética é a coisa mais importante que um Estado pode fazer para, de fato, promover as mudanças que a gente precisa, né? O Brasil tem ainda alguns déficits, né, nessa área, né? A gente está esperando marcos legais muito importantes serem aprovados, que eu acho que vão sinalizar para onde as coisas estão indo, vão dar mais segurança para quem quer investir, para de fato investir de acordo com o marco legal que foi estabelecido, né? A gente está falando aqui de eólico offshore, de hidrogênio, o próprio PEC, Combustíveis do Futuro, que a gente está aguardando com muita ansiedade a aprovação, mas que de fato é um marco regulatório muito importante. Então, quanto mais a gente avançar nisso, mais chance a gente tem de ter investimento, de ter o avanço que a gente precisa, né? Tem muita coisa, esperando acontecer, esperando esse marco ser aprovado para acontecer. E tem uma outra coisa, Felipe, que eu acho que a gente tem que conversar também em relação à questão da transição energética, é que o que a gente tem visto é que o protecionismo que está surgindo agora no mundo, que está se intensificando, ele também é muito prejudicial para a transição energética e programas de subsídio que outros países têm e que fazem com que o investimento vá para lugares em que os incentivos existem. Então, por um lado, a gente não pode competir com esses incentivos, né, as limitações, a gente não tem espaço fiscal no Brasil para fazer isso, ou a gente tem, mas está escolhendo fazer outras coisas, né, com os recursos que a gente tem, mas ter um marco regulatório, eu acho que compensa um pouco essa falta de capacidade de incentivar alguns setores, como outros países estão fazendo. Então, o marco regulatório é muito importante, e eu espero que para a COP30 a gente já tenha mais coisas aprovadas aí, que a gente sabe que estão esperando deliberação do Legislativo. Estamos chegando no final da conversa, mas eu, para terminar, e também aproveito para deixar aqui um espaço, se você achar que tem outros temas que valem ser tocados na nossa conversa, mas está claro, por tudo que a gente conversou e por tudo que a gente conversa aqui no podcast, que o Brasil é de fato uma potência energética no mundo, né, reconhecida. Mas o Brasil tem muita vontade também, né, há bastante tempo, de ser uma liderança
global nessa discussão, tanto de transição energética como climática. Você que está no dia a dia, na discussão bilateral, multilateral, o quanto essa imagem de fato tem aderência hoje no mundo e o que você acredita que o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, vocês diplomatas podem fazer para que essa ambição brasileira se torne uma realidade? Bom, eu acho que o mais importante, eu acho que a nossa principal tarefa aqui, não só no Ministério das Relações Exteriores, né, mas nos outros ministérios envolvidos com essa pauta, e que pode fazer muita diferença para a inserção do Brasil nessas cadeias globais de valor que estão surgindo com a transição energética, e aqui eu falo, por exemplo, da questão das baterias, dos veículos elétricos, mesmo dos setores de eólica e solar e outros que vão surgir, o hidrogênio, conseguir ter o premium de sustentabilidade que o Brasil pode oferecer na produção de energias renováveis reconhecido comercialmente. E eu digo isso, Felipe, porque não adianta a gente produzir biocombustíveis com critérios de sustentabilidade muito, muito fortes e seguidos à risca, e de acordo com a legislação local, se no exterior essa sustentabilidade não é reconhecida. Não é assim, outros mercados estão barrando biocombustíveis de certas matérias-primas, ou se não estão, de fato, reconhecendo a sustentabilidade dos nossos produtos e dos nossos processos produtivos. Então, eu acho que essa, na verdade, é a maior dificuldade, eu acho que eu colocaria como primeira, e é algo que a gente trabalha aqui com muito afinco, mas esse é um grande entrave ao acesso do Brasil a esses mercados, inclusive a atração de investimentos, né? Porque quando a gente consegue provar que existe um premium, ou uma vantagem para se produzir certos produtos no Brasil, inclusive industriais, que a gente poderia usar, né, essa oportunidade da reindustrialização ou neoindustrialização para, de fato, conseguir um premium para os nossos produtos. Eu acho que esse é o passo que falta, é a gente ter essa sustentabilidade reconhecida. Laís, muito obrigado pela sua presença, acho que a gente conseguiu tratar de muitos assuntos, espero que a gente consiga te receber numa outra oportunidade para discutir um pouco, fazer um balanço geral dessa presidência do G20 e dos passos que a gente conseguiu tomar ao longo desse ano, mas por enquanto eu acho que está de excelente tamanho. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, e a gente pode começar de novo em outubro, depois da nossa ministerial de energia, e ver o que de fato a gente conseguiu aprovar, mas eu acho que a gente está indo no caminho certo por enquanto. Esse foi o Joule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Participaram da produção André Rossi, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Viviane e Thiago Aguiar. Foram usados áudios do SBT News, Agromais, Fundação Amazônia Sustentável e podcast Ao Ponto. Até a próxima!